Então leamos a santa palavra do Senhor, que está no livro de 2 Pedro 3, versículo 1 adiante, que diz assim: Amados, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e o mandamento do Senhor e Salvador, mediante os vossos apóstolos. Sabendo, primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, e dizendo onde está a promessa da sua vinda, porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. E eles voluntariamente ignoram isto, que pela palavra de Deus, já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirada da água e no meio da água subsiste, pelas quais pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas os céus e a terra, que agora existem, pela mesma palavra se reservam como tesouro que se guarda para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens ímpios. Mas, amados, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. E o Senhor não tarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia, mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a arrepender-se. Mas o dia do Senhor virá como um ladrão de noite, no qual os céus se passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. E havendo, pois, de perecer todas as coisas que pessoas vos convém ser em um santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vinda do dia de Deus, que os céus em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Mas nós, segundo a sua promessa, aguardamos novos céus e nova terra em que habita a justiça. Levanta as tuas mãos, ó poder de Deus, e grita comigo: meu Deus, meu Pai, meu Jesus, fala comigo, Senhor, através da tua palavra. Amém. Amém. Podeis assentar, amada igreja do Senhor, e pode exaltar o Rei da Glória. Palavra de Deus, palavra de Jesus, revelação do Espírito Santo para cada irmão, para cada irmã presente aqui nesta manhã. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira e ela é digna de toda aceitação. Mas não canso em falar que em pleno século XXI, nem todos, nem todas estão dando ouvido ou aceitando a palavra do Senhor. Por quê? Porque se todos estivessem dando ouvido e aceitando a palavra do Senhor, eu confesso para os amados irmãos e irmãs que esta manhã não teria espaço para ninguém caminhar na igreja, muito menos para sentar, porque esta igreja estaria lotadérrima nesta manhã. Mas
Mas por que está acontecendo isto? O próprio Senhor Jesus diz na sua palavra: é mister que isto aconteça, ou seja, é necessário que isto aconteça. Por quê? Porque isto são provas eminentes da vinda de Jesus Cristo. E a palavra de Deus revelada para mim, e a palavra de Deus revelada para nós nesta manhã, cujo seu enunciado é a vinda do Senhor. Sabemos, amados irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus já esteve aqui nesta terra, já cumpriu com a sua missão aqui nesta terra, e foi morto por causa do pecado do homem, por causa do pecado da mulher. Ele se fez pecadores por nós, a ponto de se entregar por nós ali na cruz do Calvário e sendo crucificado. Mas ele sempre dizia e continua dizendo através da sua palavra que no terceiro dia ele iria ressuscitar. E pasmem vocês, igreja do Senhor, é Ele que está falando conosco aqui nesta manhã através da sua palavra. Porque Ele vive, Jesus vive. E o que a palavra de Deus diz, amados irmãos? Amados, amadas, escrevo-vos agora esta segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero. Então já era a segunda carta em que Pedro estava escrevendo para a igreja. Para quê? Para exortar a igreja, para ensinar a igreja, para falar para a igreja da vinda do Senhor, para que a igreja esteja preparada. Amados irmãos e irmãs, quando eu falo igreja, eu não estou aqui para falar de placa denominacional, porque placa denominacional não salva ninguém. Não salvou e não salvará ninguém. Mas o que vai salvar o homem, o que vai salvar a mulher, é a obediência à santa palavra do Senhor. É vivermos a palavra do Senhor. Então, ele diz: amados, através da carta, através da palavra, amados, escrevo-vos agora essa segunda carta, em ambas as quais desperto com exortação o vosso ânimo sincero, para que vos lembreis da palavra que primeiramente foram ditas pelos santos profetas e o mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos. Haja dito, amados irmãos, que no passado os profetas pregaram a palavra do Senhor. Os apóstolos pregaram a palavra do Senhor. E hoje, os pastores, presbíteros, diáconos, cooperadores, obreiros, homens e mulheres continuam pregando a santa palavra do Senhor. Então, ele está falando para mim, está falando para nós, que nós se lembre das palavras que foram ditas pelos profetas outrora, que foram ditas pelos apóstolos, pelos discípulos, e que hoje nós, servos do Senhor, continuamos pregando a mesma palavra de Deus, porque a palavra de Deus, ela não muda, a palavra de Deus, ela é fiel, ela é verdadeira, e a mesma palavra que Jesus falou no passado, Ele está falando conosco aqui nesta manhã, porque a palavra dele é fiel.
A palavra dele é verdadeira. Então ele fala para mim, fala para nós: olha, lembrei das palavras que primeiramente foram ditas pelos santos profetas, e do mandamento do Senhor e Salvador mediante os vossos apóstolos, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência. Ou seja, não é preciso falar, porque o meu irmão, a minha irmã já sabe acerca dos falsos profetas, dos falsos mestres, dos falsos pastores, que vivem enganando o povo, vivem enganando a multidão, que não faz mal a irmã se divorciar e casar novamente, que não faz mal o irmão se divorciar e casar novamente, porque o importante é o irmão ser feliz, o importante é a irmã ser feliz. Mas a santa palavra do Senhor Jesus diz, amados irmãos, que adúlteros, que adúlteras não herdarão o reino de Deus. E diz mais a santa palavra do Senhor: portanto, o que Deus ajuntou, não separa o homem. E, pelo menos, a verdade da palavra é esta. E não existe na Bíblia base para o segundo casamento. Mas os falsos pastores, os falsos mestres, os falsos profetas acharam a base para o segundo, para o terceiro, para o quarto e por aí vai. Só a Bíblia deles existe isso. Mas essa daqui não. Essa palavra não. A Bíblia Sagrada é a palavra de Deus. Então, pelo fato de ser a palavra de Deus, não há mentira na palavra de Deus. Então a palavra de Deus diz, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias, nós estamos nos últimos dias, virão escarnecedores, zombadores, murmuradores, mentirosos. Por quê? Mas por que está acontecendo isso? Por quê? Porque o próprio Jesus diz na sua palavra que é necessário que isso aconteça, porque nós estamos nos últimos tempos aqui na face da terra. E dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Ou seja, além deles mentirem para o povo, além deles enganarem o povo, o que eles falam? Deus só quer teu coração, irmã. Fica tranquila. Pode continuar no seu pecado, na sua vaidade, porque Deus só quer teu coração. Irmão, fica tranquilo. Deus só quer teu coração. Isso é a palavra dos dias de hoje, dos falsos profetas. Mas eles não pregam a palavra de Deus na sua essência. Eles não pregam a verdadeira santificação, que é a santificação do corpo, da alma e do espírito. Essa palavra eles não pregam, sabe por quê? Porque eles não vivem mais esta palavra. Porque eles já tiveram as suas mentes cauterizadas pela mentira. Mas a palavra de Deus diz assim, sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo a sua própria concupiscência, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem como desde o princípio da criação. É fato. Os pais dormiram. Meus pais dormiram. Eles não morreram. Eles dormiram, porque aquele que não é servo de Deus, ele morre. Aquele que é servo do Deus Altíssimo, ele não morre, ele dorme no Senhor, para aguardar a vinda súbita de Jesus.
Então a palavra de Deus diz aí, dizendo, onde está a promessa da sua vinda? Porque desde que os pais dormiram, todas as coisas permanecem desde o princípio da criação. Ou seja, desde que meus pais dormiram, desde que os pais dormiram, continua sendo pregado a verdade da palavra. Então nós não podemos, amados irmãos e irmãs, deixar de pregar a verdade da palavra de Deus. Porque é somente a verdade que liberta. Somente a verdade que me libertou. Tempos atrás, eu era um homem e que o mundo não daria um centavo por mim, como não dá até hoje. Mas um dia Deus me revelou através da sua santa palavra que eu valia muito mais do que o mundo inteiro. Somente eu valia ou valho muito mais do que o mundo inteiro. Por quê? Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para todo aquele, para toda aquela que nele crer, não pereça, mas tenha a vida eterna. E a palavra de Deus diz mais. João 3,17 me diz, porque Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para que condenasse o mundo, mas para que o mundo fosse salvo por ele. Quem é este mundo que a Bíblia relata? É cada um de vocês que estão aqui nesta manhã. Nós fazemos parte do mundo, nós somos mundo. Ou seja, resumindo, mundo significa humanidade, povo, enfim. Então é este mundo que o Senhor se refere, porque Ele amou o mundo, Ele nos amou. E pelo fato de Ele ter amado você, que você está aqui nesta manhã, prestando culto a Ele, na beleza da sua santidade. E eles voluntariamente ignoram isso, porque pela palavra de Deus, que já desde a antiguidade existiram os céus e a terra, que foi tirado da água, e no meio da água subsiste. Quem tem esse poder? Me diga. Quem tem esse poder de colocar uma quantidade de terra no meio da água e essa água subsistir sobre essa terra subsistir sobre a água e não afundar? Quem é esse que tem esse poder? Quem é esse que tem esse poder? Somente Deus tem esse poder. Que coisa tremenda! Olha, e eles voluntariamente ignoram isso. Ignoram o quê? Ignoram a verdade da palavra. Eles não querem mais viver na palavra. Outrora viviam na palavra porque faziam parte da palavra. Mas hoje eles não vivem mais a palavra, certamente não pregarão a verdadeira palavra que está sendo pregada aqui nesta manhã, porque eles não vivem mais a palavra. Porque para eles, para elas, o que era pecado ontem, hoje não é pecado mais. O que era vaidade ontem, hoje não é vaidade mais. Por quê? Porque deixaram de viver a palavra do Senhor, deixaram de viver a verdade da palavra do Senhor. Então eles ignoram isto. Eles ignoram. Voluntariamente eles ignoram isto, que pela palavra de Deus já desde a antiguidade existiram céus e terra, que foi tirado da água e no meio da água subsiste. Quem já viu um mapa mundi aí? Quem já viu? O globo? Um globo, já viram um globo? O que aparece no globo? Pouca terra, e qual que é a maioria? Água. Veja, irmão, até onde vai o poder de Deus? Como que essa água não afunda?
Aliás, como que essa terra não afunda no meio da água? Porque é o poder de Deus, foi Ele que fez, e Ele é, irmãos e irmãs, Ele é perfeito em tudo. Ele é perfeito em tudo, até nas nossas bênçãos Ele é perfeito. E pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Irmão, houve o dilúvio sobre a terra. A Bíblia não relata em que ano, em que mês, em que dia houve o dilúvio, mas o fato é que houve o dilúvio sobre a terra. E para o irmão ter a ideia, em Gênesis 6, versículo 6, diz assim a palavra do Senhor, que Deus se arrependeu de ter feito o homem. Talvez o meu irmão possa pensar, mas peraí, mas contradição na palavra, não houve contradição nenhuma. Deus se arrependeu de haver feito o homem, de ter criado o homem. E no versículo 7, em Gênesis 6, 7, o que Deus diz? Que iria destruir o homem, porque ele se arrependeu de ter feito o homem. E foi aí que surgiu um homem temente a Deus, chamado Noé, e Deus disse para ele construir um grande barco, ou uma arca, porque ele haveria de destruir todos da face da terra. Todos, não ia sobrar um, exceto aqueles que fizessem a vontade dele. E diz a palavra de Deus, amados irmãos, diante de multidões, eu creio, que somente 8 pessoas foram salvas das águas do dilúvio, além dos animais. É lógico, irmãos e irmãs, que nós não estamos vivendo uma véspera de dilúvio, mas nós estamos vivendo, amados irmãos, a vida súbita de Jesus, que está para arrebatar a igreja do Senhor, e não é mais água, é fogo. Fogo. Não haverá mais destruição do homem acerca de dilúvio, mas sim de fogo. Mas diz a palavra de Deus que aquele fogo, que é onde o bicho não morre, o fogo nunca se apaga. Amados irmãos e irmãs, eu quero que o meu irmão e a minha irmã entenda, de uma vez por todas, que existe céu, existe inferno, existe Deus, existe Satanás. E a palavra de Deus diz que Satanás só veio para matar, roubar, destruir, mas a palavra de Deus também diz que Jesus veio para te dar vida e vida em abundância. Não adianta, irmãos, na época que nós estamos vivendo, não adianta o pregador chegar aqui e ficar de barabaia do começo ao fim, e ficar de mimimi do começo ao fim, e ficar pulando, e saltitando, e pulando com o pé só, plantando bananeira. Não estamos mais nessa época, nós estamos no tempo do fim, então é necessário que nós abramos a nossa Bíblia e preguemos a verdade da palavra de Deus para o povo. A verdade da palavra de Deus para aquelas que, se porventura não estiverem enquadrados na palavra do Senhor, que venham aceitar esta palavra. Que não sejamos somente ouvintes, mas sejamos cumpridores da palavra do Senhor. Porque eu sei, irmãos, eu sei que muitas não querem saber da palavra de Deus. Eu vou lá na igreja para ser revelado, porque eu tenho que ser curada. E é fato, você vai ser curado. Você vai ser curado porque aqui está o médico dos médicos. Mas eu vou lá na igreja porque eu preciso de um carro, porque eu preciso de uma casa. Aí ele pensa que Deus é o Deus de barganha.
Ó, você vem e eu te dou. Você vem e eu te dou. Não, não, não. A palavra de Deus diz, amados irmãos, entrega o teu caminho ao Senhor. Entrega a tua alma ao Senhor. Entrega a tua vida ao Senhor. Confia nele. Confia nele. E Ele tudo fará na tua vida. E Ele tudo fará na tua família. Ele tudo fará. Porque Ele tem tudo para você. E muito mais. Além de uma saúde perfeita que Ele tem para você. Além de uma vida próspera que Ele tem para você. Ainda Ele tem a salvação da tua alma. E a nova morada lá no céu. Que é a nova Jerusalém de Deus. Mas muitos estão ignorando isso em pleno século XXI. Ah, porque já faz 2024 anos que pastores, que pregadores, que pregadoras estão falando que Jesus está voltando e até agora Jesus não voltou. Não voltou para você, mas Ele pode voltar para você ainda hoje. Ele pode voltar para mim ainda hoje. E se Ele voltar para você, minha irmã, e se Ele voltar para você, meu irmão, e se Ele voltar para nós, há uma pergunta que o Espírito Santo faz para cada um de nós nesta manhã: para onde vai a tua alma? Porque a palavra de Deus diz, amados irmãos, que nós não sabemos nem o dia e nem a hora que o Senhor Jesus virá buscar a sua igreja. Mas o fato é que Ele virá. O fato é que Ele virá. Ele já veio para meus pais. Eu creio que Ele já veio para alguém da família dos irmãos. Ele já veio. E agora se Ele vir para você? Ei, irmã? Ei, irmão? E se Ele vir para mim? Né? Para onde vai a minha alma? Amados irmãos, existe uma parábola do rico e do Lázaro. A palavra de Deus diz assim, irmão, que havia um homem rico e que vivia esplendidamente no luxo da melhor casa, melhor carro, melhor vestimenta, melhor alimento. Mas também havia um homem chamado Lázaro, que além de mendigo, ele era cheio de feridas no seu corpo, ao ponto dos próprios cães virem e lamber as suas feridas. É a palavra de Deus que diz. Mas esse homem chamado Lázaro, além de enfermo, de moribundo, pasmem vocês, ele era servo do Deus Altíssimo. E diz a palavra de Deus, amados irmãos, que morreu Lázaro. Porque morre o rico, morre o pobre, morre o negro, morre o branco, morre o doutor, morre o analfabeto, morre todos. Todos irão morrer. E a palavra de Deus diz: morreu Lázaro. E vieram os anjos e levaram Lázaro até o seio de Abraão, ou até o paraíso. Os anjos vieram e levaram Lázaro até o seio de Abraão. E depois morreu o rico e foi sepultado. E lá do lado, e lá do céu, e lá do inferno, ele avistou Lázaro no seio de Abraão. Veja que coisa tremenda, irmãos. E viram Lázaro no seio de Abraão. E Lázaro, ou seja, o rico viu Lázaro no seio de Abraão e começou a falar assim: pai Abraão, manda que Lázaro molhe a ponta do seu dedo para passar na minha língua, porque o meu corpo arde em chamas. Porque ele pensou que o dinheiro dele era, na verdade, Deus para ele era o seu dinheiro. Diferente de Lázaro, moribundo, cheio de feridas no corpo, tinha Deus como seu Salvador. Olha, irmão, que coisa tremenda. Entende? Então a palavra de Deus diz aqui, amados irmãos e irmãs, que pelas quais coisas pereceu o mundo de então, coberto com as águas do dilúvio. Mas o céu e a terra, que agora existem pela mesma palavra, se reservam como tesouro e se guardam para o fogo.
Não é o pregador, tá? Não é a palavra do pregador, é a palavra de Deus. E se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos homens e das mulheres ímpios. Então o ímpio não vai subir. A ímpia não vai subir. Se não estiver de acordo com a vontade de Deus, com a vontade do Senhor, não vai subir. Simplesmente vai descer. Mas agora, olha, irmãos, mas o céu e a terra, que agora existe céu, existe terra, que pela mesma palavra se reservam como tesouro e se guardam para o fogo, até o dia do juízo e da perdição dos ímpios. Coisa terrível, irmãos. Então hoje é noite, hoje é dia aceitável ao Senhor, não é? Hoje você pode sair salvo daqui. Hoje você pode sair salva daqui, pode sair transformado daqui, para que você não venha a ser lançado no fogo do inferno com Satanás, que é o lago que arde com fogo e enxofre, irmãos. E não vai morrer, vai ser atormentado eternamente. O que é eterno para você? O que é eterno para nós? É algo que não tem fim. Então aqueles que morrerem em Cristo Jesus, aqueles que forem arrebatados por Jesus, estas viverão eternamente com Jesus. E aqueles que não forem arrebatados com Jesus, viverão eternamente com... Ninguém sabe, né? Mas viverão eternamente com Satanás e seus anjos. Mas, amados irmãos, amados irmãs, não ignoreis uma coisa. Não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então deixa eu fazer uma pergunta para os meus irmãos e irmãs. Nós estamos no ano de 2024, ou seja, 9 de janeiro de 2024. Quantos dias faz que o Senhor Jesus subiu para a glória? Quantos dias faz que o Senhor Jesus voltou para a glória? Alguém pode me responder? Eu acabei de ler. Mas amadas, não ignoreis uma coisa, que um dia para o Senhor é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Então quantos dias faz que o Senhor subiu para a glória? 2 dias. E para nós é muito, né? 2024 anos. Isso é mistério da palavra de Deus, irmão. Se você não sabia desse mistério, agora você está sabendo. Faz 2 dias que Jesus retornou para a glória e já está prestes para vir buscar a sua igreja. E quando eu digo que ele virá buscar a sua igreja, eu não estou aqui para falar de placa denominacional, mas estou aqui para falar de um povo especial, zeloso e de boas obras, que abandonou o mundo, que abandonou o pecado e que vive em novidade de vida na palavra de Deus. É este povo que vai subir com o Senhor para a glória. Glória a Deus! Então não faz muito tempo que o Senhor Jesus foi para a glória. E também não demorará muito tempo para ele voltar a buscar a sua igreja, para ele buscar o seu povo. É por isso que você está aqui hoje, minha irmã. É por isso que você está aqui. Foi Ele que trouxe você aqui nesta manhã, para você aceitar esta palavra, para aceitar o dono da palavra, para que você não venha perecer, porque a vontade do Senhor é que ninguém se perca, mas que todos sejam salvos por Jesus. O Senhor não retarda a sua promessa, ainda que alguns a tenham por tardia,
mas é longânimo para convosco, não querendo que alguns se percam, senão que todos venham a se arrepender. Então, a vontade do Senhor é que nenhum de nós aqui se percamos, mas que nós venhamos a se arrepender, para que não venhamos a perecer. Olha até onde vai o amor de Jesus para com você, minha irmã. Olha até aonde vai o amor de Deus para com você, meu irmão, para conosco. Meu Deus, nós não somos merecedores, mas o Senhor Jesus trouxe nós aqui nesta manhã para ouvir a sua palavra. Então o Senhor não retarda a sua promessa. Se Ele tem promessa na sua vida, Ele vai cumprir. Se Ele tem um chamado na tua vida, Ele vai cumprir. Porque Ele não é filho do homem para que minta. Ele não é homem para que minta, e nem filho de homem para que se arrependa. Então, se Ele falou, está falado. Mas o dia do Senhor virá como ladrão de noite, no qual os céus se passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. A palavra de Deus, amados irmãos, diz que não ficará aqui nem raízes nem ramos, mas todos serão queimados, todos virão cinza. Então, mas o dia do Senhor virá como ladrão, de noite, no qual se passarão os céus se passarão com grande estrondo, e os elementos ardendo se desfarão, e a terra e as obras que nela há se queimarão. Falando à meia-noite, né? Falando à noite, mas nós não sabemos que horário é esse. De repente é noite para nós, e para o japonês é dia. De repente é dia para o japonês e para nós é noite. Está vendo, irmãos e irmãs, como nós não sabemos nem o dia e nem a hora em que o Filho do Homem há de vir? Nem o próprio Jesus sabe o dia em que Ele virá, mas somente o Pai, diz a palavra de Deus. E havendo, pois, de perecer todas estas coisas, que pessoas vos convencerem em santo trato e piedade. E havendo, pois, de perecer todas estas coisas que pessoas vos convencer em santo trato e piedade, aguardando e apressando-vos para a vida do dia de Deus, em que o céu em fogo se desfarão e os elementos ardendo se fundirão. Está vendo? Será que vai ser bom ficar aqui? Será que vai ser bom ficar aqui? Irmão, você queima a pontinha do dedo já dói, imagina o teu corpo inteiro queimando, ardendo, em chamas, e você não poder fazer nada. Você vai buscar a morte, mas você não vai poder morrer. Você vai se jogar de alto edifício, não vai morrer, porque Deus repreendeu a morte. Vai atorar o pescoço para morrer, e não vai morrer. Por quê? Porque a morte não existe mais, porque Deus repreendeu a morte, e vai sofrer eternamente. É isso que você quer, meu irmão? É isso que você quer, minha irmã? É isso que você quer, igreja? É sofrer eternamente? Não! Eu entendo que nenhum de nós que estamos aqui nesta manhã queremos ser condenados, mas sim de querermos a nossa vontade, a nossa fé, o nosso desejo é não estar mais aqui, mas estar com o Senhor lá na glória, porque lá não haverá dor, lá não haverá enfermidade, lá não haverá choro, lá não haverá tristeza, não haverá angústia, mas lá só haverá gozo, paz e alegria,
ao lado de Jesus Cristo. Mas, para encerrar, né, irmãos? Mas nós, ele não está falando fulano, ciclano ou beltrano. Não, ele não está falando. Ele está falando nós, plural. Ele não está falando eu ou você. Ele está falando nós. Mas nós, que segundo a sua promessa, ó, mas nós que segundo a sua promessa aguardamos, olha que coisa linda, irmão, aguardamos novo céu e nova terra, em que habita a justiça. Então ele diz, mas, vírgula, nós, vírgula, que segundo a sua promessa aguardamos novos céus e nova terra, em que habita a justiça de Deus. Que Deus abençoe.